Devocional do Ministério Restituição com Cristo. Preletor e ministro da Nova Aliança Pedro Cordeiro. Devocional para edificação da alma. Que a misericórdia de Deus seja conosco. Palavra de hoje. Nem por força nem por poder, mas pelo Espírito. Dai-nos, Senhor, teu entendimento e que tua graça seja abundante em nossas vidas. Abre nosso coração para receber tua palavra. E que a tua palavra gere frutos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graça e paz, Pastor Pedro Cordeiro com mais um devocional para edificar a sua vida. Hoje com um tema maravilhoso, um tema que nós vamos poder ler, é o texto de Zacarias, capítulo 4, versículo 6, né? Nosso tema de hoje, como vocês puderam ouvir aí na apresentação, é nem por força, nem por poder, mas pelo Espírito. Olha que maravilhoso, que tema maravilhoso para o nosso dia, para a edificação das nossas almas. Já abriu sua Bíblia? Zacarias capítulo 4, versículo 6, vem dizer: respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zerobabel, dizendo, não por força, nem por poder, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Oh, glória, aleluias, louvado seja a palavra do Senhor, né? Existem situações nessa vida em que as adversidades nos cercam, é ou não é? Situações em que os inimigos se levantam para enfraquecer as nossas mãos, para nos fazer desistir dos nossos sonhos, né? O inimigo está aí, né? É para isso mesmo, para tentar nos convencer de que não somos capazes de realizar aquilo que Deus nos confiou, né? Seja o que, os seus sonhos, seus planos, seu ministério, principalmente se for o seu ministério. Qual é o teu chamado? Há pessoas que vão se levantar e dizer que não está na hora, que isso não é de Deus, que é sonho seu, que é loucura, que vem do seu coração. Não dê ouvidos, não dê ouvidos. Faça seu chamado, fortaleça o seu ministério, proclame ao Senhor para que Ele exalte, para que Ele faça com que seu ministério venha sair do papel, porque todos nós temos um chamado, todos nós somos chamados por Deus para uma missão, seja a sua missão anônima ou pública. Você tem que dar o primeiro passo, porque se você não der o primeiro passo, Deus não vai fazer. Você tem que... Mas pastor, como é que eu faço para dar o primeiro passo? Ora, você vai ter que o quê? Ler a palavra do Senhor. Se o seu chamado é para pregar, comece a ler a palavra do Senhor, comece a ler a Bíblia. Como você quer ser um pregador da palavra do Senhor, se você não sabe manejar a ferramenta que está em suas mãos, não é verdade? Então você tem que ler mais a Bíblia, passe a ler ela. O Ministério Restituição com Cristo está com o propósito de ler a Bíblia em 365 dias, em um ano. Já começamos, faz tempo, mas você pode começar hoje. Isso, vai lá no nosso blog, no nosso site, aqui mesmo, aqui no YouTube, aqui embaixo tem o link lá para você ler, né? Para você achar lá a leitura bíblica diária. Comece a desenvolver o seu ministério. Não ouça nem o que diz A e nem o que diz B. Ouça a voz que vem do Senhor. Esse sim que nós temos que ouvir, né? Porque o inimigo, ele é assim, ele vem para destruir os teus sonhos, ele vem para destruir aquilo que Deus nos confiou, né? Mas é justamente nesses momentos que Deus nos envia a sua palavra para nos fazer lembrar que não estamos sozinhos, olha só que maravilha, mas que temos um ajudador, o seu Santo Espírito, para nos fazer o quê? Triunfar. Olha que maravilha. Glórias ao Senhor Jesus. É lendo a palavra, o devocional, a chuva caindo, os relâmpagos trovejando e nós adorando ao Senhor. Eita glória! Então, com Zerobabel foi assim. Quando esse governador de Judá, da época em que os primeiros cativos regressaram de Babilônia, recebeu de Deus a missão de reconstruir o templo. Os moradores da terra se levantaram para tentar impedi-lo, para tentar enfraquecer as suas mãos, de forma que ele não conseguisse executar a sua obra. Olha só, qual o seu chamado? Qual é a sua obra que você tem que fazer, meu amado? Vai, faz!
Deus te deu na tua mão. Vai lá, realiza essa missão que Deus confiou em tuas mãos, né? E os inimigos foram ali, ó, né? Para poder fazer o quê? Enfraquecer as suas mãos, para ele não reerguer, foram tentar impedi-lo, né? Mas o Senhor usou o profeta Zacarias para lembrar o seu servo de onde, olha só, de onde vem a verdadeira força do Espírito de Deus que nos usa. Glória a Deus por isso. Olha só, Deus tem um zelo tremendo, né? Deus tem um zelo tremendo. Glória ao Senhor Jesus. Quando os inimigos se levantam contra a nossa vida, contra aquilo que Deus nos confiou, às vezes imaginamos que precisaremos combater com nossas próprias forças, com o nosso próprio poder. Já passou por isso? Né? Você acha, não, eu vou enfrentar, eu vou mostrar para ele que eu sou capaz, né? Não é assim que a gente pensa? E é nesse momento que o desespero nos assalta, porque percebemos que não temos em nós força suficiente para vencer. Mas é também nesse momento que Deus nos diz que não é pela nossa força, nem pelo nosso poder, mas pelo poder do Espírito Santo dele, o Espírito de Deus. E quando Deus é por nós, quem será contra nós? Só nos livramos da angústia quando entendemos que não depende da nossa força, mas exclusivamente da força do Senhor. Olha que maravilha, né? Temos de fazer a nossa parte, mas a resposta final vem de Deus. Ele está no controle de tudo. Lembre-se disso. Olha só o que diz o Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Oh, meu Deus, por mais que as condições nos sejam favoráveis, por mais que sejamos capazes e disponhamos de recursos, só o Senhor pode determinar se venceremos ou não, né? Olha o que diz Provérbios capítulo 21, versículo 31. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor vem o quê? A vitória. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Vamos glorificar esse nome desse Deus Todo-Poderoso que nos garante a vitória. Glórias ao Senhor Jesus. Quando entendemos que a nossa vitória não depende da nossa força, mas do poder de Deus, compreendemos também que não é contra homens a nossa guerra, e sim contra os poderes espirituais do mal, contra o próprio inimigo de Deus. Pois é. Vê só o que diz Efésios 6,12. Efésios 6,12 diz assim, ó: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quando passamos a depender do poder do Espírito Santo, conhecemos a verdade com relação às verdadeiras armas que precisamos para vencer. Armas que não são carnais, mas poderosas em Deus para destruição das fortalezas espirituais. Escute o que diz 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Oh, glórias ao Senhor Jesus. Então, meu amado, minha amada, não confiando na nossa própria força, mas unicamente no poder do Espírito de Deus. Assim, alcançaremos a vitória. Que a paz, a misericórdia e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja em tua vida de uma forma rica e abundante. Glórias ao Senhor Jesus. Devocional do Ministério Restituição com Cristo. Preletor e ministro da Nova Aliança Pedro Cordeiro. Ministério Restituição com Cristo. Um ministério intercessor de almas. Um ministério proclamador da palavra. Um ministério de defesa do Evangelho.
Devocional do Ministério Restituição com Cristo. Preletor e Ministro da Nova Aliança Pedro Cordeiro. Ministério Restituição com Cristo. Um ministério intercessor de almas. Um ministério proclamador da palavra. Um ministério de defesa do Evangelho. Devotional of the Restitution Ministry with Christ. Prelate and Minister of the New Alliance Pedro Cordeiro. Ministry Restitution with Christ. An intercessory ministry of souls. A ministry that proclaims the Word. A ministry of defense of the gospel.